Então, gente, falar um pouquinho aqui sobre pressão arterial, tá? Em relação à nossa parte de pressão arterial, o que nos traz como grande importância é que na UTI nós temos tanto a pressão arterial não invasiva, como também a pressão arterial invasiva, tá? Então, a pressão arterial, ela é exercida, né? No caso, é a pressão exercida pelo sangue no interior das artérias. Nós temos ali a contração do ventrículo esquerdo, tá? Nós temos a sístole e a diástole, que é justamente o relaxamento a nível ventricular. Nós temos aqui em relação à parte de pressão arterial e já falo para vocês que houve sim atualização em relação à pressão arterial, onde a tão famosa 120 por 80 hoje já é considerada como pré-hipertensão. Então a gente sempre olha, né, e percebe que 12 por 8, 12 por 8. 12 por 8 a pressão normal, no caso, para um adulto. Porém, hoje a gente já entende que, diante, né, das novas atualizações, a pressão 12 por 8, 120 por 80, ela é considerada como uma pré-hipertensão. Tá bem? Valores de hipertensão 1, 2 e 3 permanecem inalterados, tá? Aqui, só de resumo básico, nós temos o nosso aparelho, né, o esfigmomanômetro, para realizar aferições, tá? E aqui é onde a gente vem com maior importância sobre o rastreamento, né, da pressão arterial, né, no caso de voltado a hipertensões, e vocês aí no caderno de vocês só vai adequar que agora esta pressão arterial de 120 por 80 é considerado como pré-hipertensão, tá certo? Porém, o que nos importa voltado à unidade de terapia intensiva são os valores de hipertensão de estágio 1, 2 e 3 que se mantêm inalterados. Hipertensão estágio 1, nós temos a pressão sistólica dada de 140 a 159 e a pressão diastólica de 90 a 99. Hipertensão em estágio 2, nós temos de 160 a 179 e a pressão diastólica de 100 a 109. Hipertensão em estágio 3, maior ou igual a 180, pressão sistólica e a pressão diastólica maior ou igual a 110. Lembrando que, mais uma vez, na unidade de terapia intensiva, nós temos um monitor multiparamétrico fazendo esta aferição, tá? De forma não invasiva, mas se o paciente ele tiver um catéter para pressão arterial invasiva, que ele vem aqui, ó, na artéria radial, nós temos ali a aferição de forma instantânea, né? Então, toda alteração já é dita no monitor, certo? Respiração, que é no caso a frequência respiratória, nós temos aqui que a respiração é o mecanismo por meio do qual o organismo troca gases entre a atmosfera e o sangue, entre o sangue e as células através de ventilação, difusão e perfusão. Isso daí é um conceito mais geral sobre a respiração. Dentro da unidade de terapia intensiva, nós temos o dispositivo de ventilação mecânica. Então, para que a gente possa colocar os parâmetros fisiológicos nesse paciente, é necessário um entendimento da sua fisiologia respiratória, certo? Fatores que influenciam a respiração: exercício, tabagismo, lesão neurológica, principalmente em casos de unidade de terapia intensiva em hospitais de trauma, nós temos muito traumatismo crânioencefálico, então a lesão neurológica ela pode gerar uma alteração na frequência respiratória. Dor aguda, posição corporal, função da hemoglobina, né, que é ela que carrega o nosso oxigênio, ansiedade, medicações, tá? Então, nós temos aí, como a gente também viu sobre a frequência cardíaca, sobre a frequência respiratória, segundo Potter, né? Recém-nascido de 30 a 60 respirações por minuto, bebê de 6 meses, né? 30 a 50, criança começando a andar
até 2 anos, no caso, 25 a 32, criança de 20 a 30, adolescente de 16 a 20, adulto 12 a 20. Claro e evidente que em relação aos parâmetros, seja de frequência cardíaca, seja de frequência respiratória, pressão arterial, enfim, geralmente a gente tem temperatura, geralmente a gente tem mais uma associação para adultos, né? Lógico e evidente que quando a gente fala em unidade de terapia intensiva, a gente precisa entender que existem as unidades de terapias neonatais, pediátricas, e é importante que a gente tenha conhecimento desses outros valores de normalidade, tá? Quanto mais novo, você percebe que a frequência respiratória ela é bem maior, certo? Fatores, como a gente já falou, exercício, dor, ansiedade, fumo, medicamentos e lesões no tronco encefálico interferem na frequência respiratória. Agora, como já estamos falando sobre unidade de terapia intensiva, uma das coisas principais e talvez dentro da parte respiratória seja a que mais é cobrada tanto na teoria como também na parte prática, é justamente esses tipos de respiração irregular. Quando a gente fala sobre regularidade de respiração, nós estamos falando sobre inspiração e a expiração. Quando existe uma irregularidade nesta respiração, nós precisamos classificá-las. E dentro dessa classificação, nós temos três tipos mais importantes de irregularidade na frequência respiratória, que é a respiração de Cheyne-Stokes, respiração de Kussmaul e a respiração de Biot. Esses três tipos de respirações são tipos irregulares e elas mantêm um certo padrão. A única que não vai ter um padrão, né, um padrão atáxico, que nós chamamos, né, um padrão totalmente irregular, é a respiração de Biot. Então, nós temos aqui, ó, a respiração de Cheyne-Stokes, movimentos de hiperventilação intercalados com apneia. Perceba que a respiração de Cheyne-Stokes é uma respiração na qual o paciente ele inicia uma respiração e ela vai aumentando a sua profundidade. Chegará um momento que ela atinge um pico de profundidade e ela começa a diminuir novamente, até chegar em um período de apneia. Após a apneia, este paciente ele inicia novamente essa respiração mais rápida, até chegar numa certa profundidade. Depois ele começa a baixar essa profundidade, depois a apneia. E esse ciclo ele começa a se repetir. Diferente, por exemplo, da respiração de Kussmaul. A respiração de Kussmaul, ela tem uma inspiração rápida, curta, seguida de uma pausa e depois uma expiração. Então, inspira, apneia, expira, apneia. Inspira, apneia, expira, apneia. Esse é o padrão de Kussmaul. E a respiração de Biot é a mais irregular, onde a gente não tem esses períodos de inspiração profunda, inspiração menos profunda. Ela é totalmente irregular. A gente chama ela de atáxica, tá? Aqui nós temos algumas terminologias importantes em relação à frequência respiratória, tá? Que é importante toda a área de saúde, a área da enfermagem, ter esses conceitos, né? Até mesmo para enriquecer a sua anotação de enfermagem. Eupneia, frequência normal, dispneia, aumento do esforço, né? É a respiração dificultosa. Apneia, interrupção dos movimentos respiratórios. Bradipneia, frequência normalmente lenta e irregular, tá? Ela é regular, porém lenta. Taquipneia, normalmente rápida e também regular. A gente já viu que as respirações irregulares, Cheyne-Stokes, Kussmaul e Biot. Hiperpneia, aumento da frequência respiratória e da sua amplitude. Ortopneia, melhor padrão respiratório quando sentado. Platipneia, dificuldade de respirar em posição
ortostática, ou seja, em pé, trepopneia, dificuldade de respirar na posição lateral. Então, como eu falei para vocês, se torna totalmente importante esse tipo de conceito sobre as terminologias associadas à frequência respiratória, até mesmo para a própria anotação, tá? Falamos sobre temperatura, falamos sobre frequência de pulso, falamos sobre pressão arterial, falamos agora sobre frequência respiratória e, por último, a dor, tá? Lembrando mais uma vez que quando falamos de sinais vitais em unidade de terapia intensiva, esses sinais vitais, eles são aferidos de forma contínua. A gente tem parâmetros, a gente tem equipamentos, a gente tem dispositivos para que esta aferição ela não seja de forma intermitente, e sim de forma contínua. Porém, a dor ela acaba se tornando de forma intermitente, né? Pelo menos desconheço algum dispositivo que mede a amplitude de dor de forma simultânea, de forma imediata, tá? Realmente essa dor, o sinal vital, mesmo na enfermaria ou na UTI, a gente tem de forma intermitente. Os outros padrões, a gente consegue fazer a aferição de forma contínua, tá? Então, por que que a dor é considerada sinal vital? Porque ela altera os outros sinais vitais. Um paciente com dor é um paciente que ele vai ter alteração de sinais vitais. A gente sempre fala, né, principalmente sobre enfermagem, a tradução do que é um enfermeiro, a tradução do que é um técnico de enfermagem é justamente aquele profissional que alivia a dor. Então, não há profissional mais indicado dentro de uma unidade hospitalar para falar de dor que não seja o enfermeiro, que não seja a equipe de enfermagem, tá? Então, a dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e até sociais. Dor, em nossa excepção, são fenômenos diferentes. Na nossa excepção, né? E dor são situações, são fenômenos diferentes. A dor não pode ser determinada exclusivamente pela atividade dos neurônios sensitivos. Através de suas experiências de vida, as pessoas aprendem o que é dor, né? Eu não posso chegar e perguntar se essa dor, qual grau ela se encontra, jogar uma escala numérica de 0 a 10, se eu já não tive experiências com outras dores. Se essa dor ela é nova, eu não tenho como manter uma referência. É por isso que esse é um dos sinais vitais que tem uma certa subjetividade, porque ela vai ser o quê? Uma experiência pessoal, tá? O relato de uma pessoa sobre a experiência de dor deve ser respeitado. Não é porque ela sente que aquela dor é muito forte para ela e você diz, ah, essa dor aí, por que que está se acabando? É uma dor leve, né? Não devia ser tanto assim e acabar desrespeitando essa dor do outro. Embora a dor geralmente cumpra papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico. A descrição verbal é apenas um dos fatores comportamentos para expressar a dor. A incapacidade da comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou um animal sentir dor. Então, nós temos aqui vários conceitos que falam sobre a dor, né, voltados a essa parte, né, de subjetivo sobre essa avaliação. Então, o que é que nós temos como instrumentos para fazer esta análise, né, essa aferição da dor? Né? Nós temos aí a escala de faces, de Wong-Becker, tá? 0, sem dor, de 1 a 2, leve, 3 a 4, moderada, 5 a 6, forte, 7 a 8, muito forte e 9 a 10, insuportável. Pela feição, a gente consegue ter aí uma situação específica de avaliação da dor, que é uma das escalas que a gente utiliza dentro da unidade de terapia intensiva.
Tá bom? A monitorização cardíaca, né, teremos aula específica sobre, que é o primeiro procedimento realizado em UTI, auxilia na identificação de arritmias, né? A gente tem como instrumentos monitor multiparamétrico, eletrodos descartáveis e cabo de 3, 4 ou 5 vias, além de álcool 70. Registra atividade elétrica do coração, ritmo e frequência. Então, para isso, é importante, inclusive, o enfermeiro, o técnico de enfermagem que trabalha na unidade de terapia intensiva, ter noções de interpretação de eletrocardiograma. Não é porque a gente faz um diagnóstico de uma arritmia que a gente não tenha condições de fazer uma interpretação em um eletrocardiograma, tá? Procedimento, a gente faz uma realização, a tricotomia, né? Faz a limpeza do local com álcool 70 para fixar melhor os eletrodos e põe os eletrodos na posição correta. É importante saber que o monitor multiparamétrico ele é uma máquina. Se eu pegar esses eletrodos e colocar na posição incorreta, ele vai fazer uma leitura de forma incorreta. Bom, então às vezes o traçado eletrocardiográfico ele pode ficar incorreto e achar que algum tipo de distúrbio, arritmia, sendo que muitas vezes é só a troca do eletrodo, né? O eletrodo que foi posicionado da forma incorreta. Para quem é da área de saúde sabe daquelas cores, né, tradicionais, que o vermelho e o preto, o Flamengo, o verde e amarelo, o Brasil, e isso acaba fixando melhor na sua memória, tá? Porém, vale salientar que essas cores elas não são protocolares universais. Pode ser que uma marca ela queira mudar as cores, e isso não tem nenhum tipo de impedimento. O procedimento é higienizar as mãos, reunir o material necessário, encaminhar para o leito do paciente, explicar o procedimento, até porque alguns pacientes acham que fazer eletro é levar choque, é importante, faça todo o esclarecimento, certificar-se da identidade do paciente, retirar os lacres dos eletrodos, avaliar a pele do paciente, conectar os eletrodos aos cabos do monitor, ligar o monitor, selecionar a derivação, geralmente a D2 era a melhor para ser visualizada, né? Nós temos todas as derivações, né? E a D2 é de fato aquela que a gente mais se baseia atrás de arritmias, tá? Isso aí, lógico, é evidente que seria uma aula intensa sobre eletrocardiograma para dizer por que que a D2 ela tem a melhor visualização do eixo elétrico do coração. Estabelecer limites máximos e mínimos do alarme, reunir o material e deixar a unidade em ordem, retirar as luvas, descartar os materiais, higienizar as mãos, realizar a anotação de enfermagem e manter o paciente confortável. A oximetria de pulso, que eu já falei para vocês sobre esse método que ele é não invasivo, para que a gente possa não associá-lo ele aos sinais vitais, temos como valores normais de 95 a 100, né? Composição hídrica entra no nosso controle hídrico, fazer com que a gente entenda todas as anotações que correspondem à entrada e à saída de líquidos do organismo, para que a gente possa fazer um balanceamento, né? Então, lembrar que o controle hídrico ele pode ser feito através do balanço hídrico. O balanço hídrico quem realiza é o enfermeiro. O controle hídrico, que é aquela anotação, é feito pelo técnico de enfermagem, tá bom? Então, o balanço hídrico, ele é o resultado da quantidade do líquido que entra e sai do corpo humano em um determinado intervalo de tempo, realizado em cada horário e fechado no final das 24 horas. Nesse caso, o fechamento do balanço hídrico é feito pelo enfermeiro, tá bom? Das 24 horas. Então, tem como objetivo monitorar os parâmetros que permitam acompanhar o equilíbrio hídrico do cliente diante do tratamento proposto, dependendo do seu estado patológico, renal ou cardíaco, tá? Então, a gente fala sobre os ganhos e fala sobre as perdas. Os ganhos, nós temos as dietas, as ingestões de água, suco, chá, sopas, terapias medicamentosas. Já as saídas são as eliminações, tá? Vesículo intestinais, vômitos, drenagens e assim por diante. Muitas vezes, as eliminações do paciente, eles acabam sendo até com perdas insensíveis, como o próprio suor. A depender da patologia, esse cálculo ele entra também em uma gama de resultados, de fórmulas, para que a gente possa, através do peso do paciente, estimar até mesmo a quantidade de líquido que é perdido durante uma sudorese, tá bom? Então, nós temos, como falei, saldo positivo e saldo negativo para fazer esse controle hídrico. Então, a gente sabe que se caso o paciente ele tenha um saldo positivo, significa dizer que ele reteve líquido. Se ele tem um saldo negativo, ele pode ter uma desidratação.
Tá bem? Então, está aqui um exemplo para que vocês possam visualizar, escrever e ver que, em relação ao controle hídrico, não é nada demais. Tudo que entrou, menos tudo que saiu, para que a gente possa ter um resultado final desse balanço. Tá bom? E aqui está uma ficha de controle para que a gente possa ter um entendimento de onde entram essas anotações de enfermagem, tem tudo bem direitinho em relação a controle hídrico, líquido infundido, líquido eliminado, sobre os sinais vitais, as anotações de em hora, 7, 8, 9, 10, bem direitinho para que vocês possam perceber que dentro dessa ficha de controle a gente tem como ter uma estimativa em relação aos seus cuidados. Tranquilos? Então, continuem os estudos de vocês, firmes e fortes, anotem tudo. Qualquer dúvida, voltem novamente à aula para que vocês possam esclarecer tudo bem direitinho e não ficar com nenhum tipo de questionamento. Tranquilo? Fiquem em paz, fiquem com Deus, boa sorte e até mais.